O pequeno almoço não foi bom. O pequeno almoço tão bom que vocês comeram. Bom dia, igreja! Bom dia! Agora sim, já vi que o croissant entrou. Isso é um pequeno almoço de luxo, né? Nós temos um nível, estamos aqui na categoria top. Porque isto não é o acampamento normal que tem esse tipo de pequeno almoço, mas pronto. Mas para nós foi feito aí uns miminhos e eu sei que foi bom e toda a gente gostou. Muito bem. Antes de entrarmos em tempo de culto, apenas lembrar aos irmãos alguma coisa simples para parece que ainda há bocadinho eu estava a dizer, vamos ver se isto corre bem. Agora, estou a dizer, já acabou, pronto, ou está a acabar. Então é assim, é preciso deixar as coisas no quarto o mais arrumado possível. Você encontrou a roupa de cama dobradinha, então tira a roupa de cama, dobre, deixe com as toalhas em cima da cama. É só deixar em cima da cama como estava. E deixa a chave na porta onde você encontrou. Portanto, não tire a chave, não feche, não leve para lugar nenhum. Deixa a chave na porta, do lado de fora, como nós encontramos. Essa é a maneira de fazer as coisas. Em relação ao café, só lembrar, eu vi que muita gente abriu conta. É uma maneira fácil de nós, em vez de irmos pagando toda a hora e todo o instante, ainda vamos ter intervalo, ele ainda vai estar aberto depois do almoço para o cafezinho, enfim, para o pessoal viajar acordado de volta para casa, mas não se esqueçam de pagar, está bem? Porque depois, se as contas que não forem pagas, o irmão Orlindo vai avisar-me, olha, ficou aqui uma conta para pagar da terceira e a igreja vai ter que assumir. Então esteja atento a isto para que as coisas possam correr bem. Eu imagino que muitos já deixaram as coisas arrumadas em termos de viagem. Nós não temos nenhuma pressão em termos de tempo. Vamos almoçar tranquilamente à 1h e depois do almoço é para sair, pronto, mas não há ninguém está a empurrar-nos porta fora. Portanto, se ainda não arrumou as suas coisas, vai ter tempo para fazer isso depois. Muito bem. Vamos orar silenciosamente, cada um de nós. Preparar o nosso coração. Hoje é domingo, pode não parecer, não é? Estamos aqui numa bolha, saímos, mas hoje é domingo. A esta hora nós, habitualmente na igreja, já terminamos a reunião de oração, o grupo de louvor está a passar as músicas da manhã, estamos a chegar para a escola dominical, enfim, é possível que alguém apareça lá na igreja, tem um cartaz na porta para explicar que nós não estamos. Houve muita informação dada na net para que o pessoal soubesse o que é que estava a acontecer com a igreja, mas de qualquer maneira, como viram ontem, pode até ser que apareça alguém, e a nossa oração é, se aparecer alguém, que fique com vontade e ano que vem esteja aqui connosco no retiro. Muito bem, então vamos orar, os nossos músicos vão dedilhando. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por estes dias que pudemos estar aqui juntos, tudo aquilo que aconteceu e que ainda vai acontecer nesta manhã. Nós te louvamos pela tua palavra, pela bênção da comunhão. Te agradecemos pela maravilha que é a igreja, Senhor, esta família alargada da qual nós fazemos parte, laços tão profundos nos unem, mais do que a família de sangue mesmo, porque é o teu Espírito que está em nós e queremos que ele se faça presente e atue no nosso meio, em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz para com os irmãos. Tem gente nova, tem gente que chegou agora de manhã, que não conseguiu estar connosco, mas ainda veio aproveitar um restinho, um bocadinho. Ali o Igor e a Daniela podem ficar de pé. Sejam bem-vindos. Bem. Vidas que frutificam. Vidas que frutificam com propósito. O apóstolo Paulo, grande exemplo em tantas coisas, deixou esta notícia ou esta informação muito clara. Vamos ficar de pé para ler o texto. Está lá em Filipenses 3. E ele diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma vida frutificando com propósito. Eu tenho um alvo, sei qual é o alvo, prossigo para o alvo. Vamos adorar ao Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos. Já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha. Só pra adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. E nós estamos aqui porque Ele nos amou. E é isso que nós vamos cantar agora. Salvos pela graça, cheios do
Seu nome é Jesus, nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Quem presta louvor, pra quem adoração, senão aquele que nos livrou da morte e da prisão. Ele nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou alto preço. Seu nome é Jesus, nos amou com amor que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma, nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem é, sabemos quem é. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem é, sabemos quem é. Nos amou? Nos amou com amor Que constrange, nos amou com amor que liberta, nos amou com amor que é mais forte o seu amor que transforma, nos amou com amor que muda todas as coisas novas. Última vez, não iremos calar, não iremos calar. E nós sabemos quem é, sabemos quem é. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem é, sabemos quem é, sabemos quem é, sabemos. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar ao Senhor com frases curtas de adoração. Aquilo que o irmão quiser neste momento dizer ao Senhor, louvando a Deus, faça através de uma frase, de uma declaração, e assim juntos nós estaremos compondo uma grande oração de adoração ao Senhor. Pai, nós te adoramos pela tua presença entre nós.
pelos nossos pequeninos, te agradecemos pela vida que tens acrescentado à tua igreja, vida física, vida espiritual. E nós te rogamos, Senhor, que continues fazendo sentir a presença do teu Espírito entre nós neste dia. Em nome de Jesus nós pedimos. De som, de barulho, e nós estávamos numa casa que ficava mesmo junto à estação da Amadora. Não faltava barulho, irmãos. O comboio estava sempre a passar, a apitar. Por baixo havia um café, como aquelas maquinazinhas dos miúdos que vão sentar e eles fazem barulho e aquilo anda. Que som horroroso. E eu queria me concentrar a estudar e aquele barulho da porcaria da máquina dos miúdos, mas pronto. Nós temos dificuldade com silêncio. Rapidamente ficamos quase que perdidos com o silêncio. E a disciplina da solitude é uma disciplina que valoriza, que mostra a importância do silêncio. Porque, como dizia C.S. Lewis, Deus é um gentleman. Ele não grita. Ocasionalmente, ele precisa falar um bocadinho mais alto. E às vezes, alguma situação difícil que nós vivemos é uma maneira dele. Oi! Mas no geral o Senhor fala de forma silenciosa. Um dos trechos que eu acho mais lindos do Antigo Testamento é quando Elias vai ao monte, ele está ali em retiro espiritual. Durou um bocadinho mais que o nosso, foram 40 dias. Ele está em retiro espiritual, ele está no monte e Deus vai passar. E acontece uma série de fenómenos assustadores. Há um tremor de terra, o monte inteiro estremece. Passa fogo abrasador, uma ventania, um furacão. Mas Deus não está em nenhuma destas grandes manifestações. Diz o texto bíblico que depois veio uma brisa, um ventinho suave. E era aí que Deus estava, falando com Elias. Elias precisava naquela altura de uma espécie de puxão de orelha. Mas não é o que Deus faz. Porque lá está o texto. A gente, quando lê um texto na Bíblia, a gente não sabe como é que ele foi dito, não é? Então, muitas vezes podemos interpretar de forma errada. A minha interpretação, tendo em conta o silêncio e o fato de ter sido uma brisa, é que Deus fala com Elias de forma muito suave. Elias, onde estás? Presta atenção, Elias. És o meu profeta, és o meu porta-voz. O que estás a fazer aqui num deserto onde não há gente? Que acabou o teu ministério? Não tens mais nada para fazer. Não tens mais utilidade nenhuma com os dons, os talentos, a capacidade, o poder do Espírito na tua vida? Pronto, Elias queixa, Deus responde, mas pronto, este silêncio. A disciplina da solitude serve para nós deixarmos baixar a poeira da ansiedade do dia a dia e ouvir o Senhor. É que Ele fala. O nosso Deus é um Deus que fala. Ao contrário dos ídolos, dos deuses falsos, o nosso Deus fala. Uma das coisas que eu procuro fazer nos tempos que busco a solitude é ter realmente papel e caneta, porque quando Deus fala, às vezes a gente precisa tomar nota para não esquecer. E sobretudo quando vou com a disposição de pedir ao Espírito, e atenção, façam, mas ao vosso próprio risco. Façam, mas depois assumam as consequências. Que é pedir ao Senhor aquilo que o salmista pedia. Sonda-me. Sabe o que é uma sonda? Procurar água ou petróleo, ou seja o que for. Fura, vai lá no fundo. É impressionante o que o Espírito traz ao nosso coração e à nossa mente. Quando nós fazemos isto e em silêncio, esperamos o Senhor responder. De repente começam a vir coisas. Pai, eu não me lembrava mais disto. Mas isto não está resolvido. Não é? E como os nossos e as nossas especialistas em psicologia aqui sabem, é importante a gente ir buscar estas coisas e percebê-las e resolvê-las, porque enquanto elas não estão resolvidas, não estão resolvidas. São coisas que nós precisamos confessar na presença do Senhor. O pecado tem prazo de validade. Sabia? Está lá na Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se confessarmos os nossos pecados. Prazo de validade do nosso pecado
enquanto ele não for confessado, ele continua válido. Tem que confessar. Diz-nos, e é maravilhoso, e é realmente uma disciplina espiritual muito valiosa. Repito, não é uma disciplina diária, como a leitura bíblica e a oração, é muito difícil no tipo de vida que nós temos, mas lá está, agende, separe tempo, marque no seu calendário, ok, neste dia, nesta ocasião eu vou separar esta hora, este momento eu vou sair, eu vou procurar um local. E aí varia de pessoa para pessoa. Alguém pode colocar uns auscultadores e conseguir ficar sossegado e ter ali o seu momento. Ou, se tem possibilidade de ir para um sítio, há quem goste do mar, há quem goste do campo, enfim, sendo possível, para que nós possamos ter esta oportunidade de estar em silêncio na presença do Senhor. A disciplina da solitude, com o meu pedido de perdão pela minha falha ontem. Nós costumamos anunciar a vida sem Jesus como uma vida no escuro e sem sentido, certo? Nós ouvimos isto sistematicamente, os pastores anunciam. A vida sem Deus é uma vida sem propósito. Se nós encararmos uma pessoa não crente e nós dissermos isto de forma agressiva, essa pessoa provavelmente vai nos reagir. Como assim sem propósito? Lá está. Contrariamente ao que ela diz crer, ela não consegue viver de acordo com o que ela diz crer. O mundo nos apresenta a ideia do surgimento de tudo por acaso. Se não existe Deus, não há criação, há evolução, nós viemos simplesmente por mutações genéticas ao longo de muitos milhões de anos, nos quais os irmãos já sabem que eu não acredito, por muitas razões, até que chegou nisto. E de repente temos consciência e somos capazes de obras artísticas e etc. Então não há propósito. Mas contrariamente a esta afirmação, a vida humana não pode ser sem propósito, a gente tem que ter alguma razão de existir. Podem ser os mais banais do mundo. Trabalhar para ganhar dinheiro para no fim de semana poder ir beber uma cervejinha e comer uma picanha com os amigos. É um propósito. Muito frágil, muito fraco, mas é. As pessoas criam propósitos. Então, quando dizemos que as pessoas não têm propósito, o que nós estamos a dizer é que as pessoas não têm um propósito de validade eterna e externo. As pessoas criam propósitos. E há uma diferença muito significativa. Um dia talvez eu trabalhe isto em pormenor com os irmãos, hoje não vai dar, entre um propósito criado e um propósito descoberto. Há uma diferença muito grande. O mundo cria propósitos e os propósitos criados acabam por falhar. Por N razões. Mas as pessoas têm algum propósito. Não têm, é um propósito eterno, um propósito que vem de fora delas, um propósito que elas descobrem, um propósito que lhes é revelado e que é extraordinário. Esse não, porque esse nós só encontramos quando estamos com o Senhor. Mas a vida em Cristo realmente é uma salvação para uma vida com propósito aqui. Nós não somos salvos apenas para a eternidade. Às vezes há uma ênfase a respeito da eternidade e ela é boa, é bonita, é agradável, é consoladora, mas não é só. Não é ser salvo e agora ficar à espera de ir para a eternidade. Eu sei, irmãos, nós ansiamos de um certo modo pelo céu. Os irmãos tiveram um bom tempo aqui? Há algumas coisas que aqui aconteceram e que o irmão sentiu, experimentou e que talvez nem consiga descrever muito bem, mas é bom, não é? É agradável, é saboroso. É só uma pitadinha de céu. Mas assim, só uma pitadinha. Aquilo que você sentiu de bom, de paz, da presença do Espírito, da comunhão com os irmãos, de poder aceitar e ser aceito, e de perceber que pertence a algo que é tão maior, que é tão bonito e enche o nosso coração, é uma pitadinha do céu. Imagine isto 1 milhão de vezes aumentado. Será que o nosso coração vai caber? Não, não cabe. Por isso o Senhor vai ter que nos dar um novo. Para quando a gente chegar lá. Porque este aqui não aguentava, arrebentava. Mas a gente, quando for transformados, vamos ter um coração diferente e preparado para a eternidade, onde já vai caber 1 milhão de vezes mais do que aquilo que nós experimentamos aqui.
Mas felizmente, lá está. Não é só para quando chegarmos lá. Aqui já podemos e devemos começar a experimentar. Vida com Jesus é uma vida com direção, uma vida com luz, é uma vida com sentido. O crente tem a vida inteira para viver voltado para Jesus. Então, vida íntegra, coerente, produzindo frutos que sejam abençoados para o Senhor e no sentido de um propósito. Quais são os seus alvos? Quais são os alvos que tem agora? Todos nós temos alvos. Não é possível que você não tenha nenhum, não é? Depende. Há alvos a curto prazo. Quero comprar um telemóvel novo. É um alvo. Pode ser, não é? Quero ganhar aquele jogo. Aquele tal jogo que eu ainda não tenho. Estás-me a fazer falta aqui. Eu tenho 25 jogos, mas tenho aquele que eu ainda não tenho. Eu quero aquele. Não é? Porque o que eu ainda não tenho é sempre mais giro do que os 25 que eu tenho em casa. Terminar o curso. Mestrado, doutoramento, seja o que for. Casar. Ter filhos. Comprar casa. Mudar de profissão. São alvos. Talvez a curto prazo. A médio prazo, o que é que você tem aí pensado que ainda não deu para fazer, mas um dia gostaria de fazer? Tem aquela viagem, não é? Aquela viagem extraordinária, aquela viagem. Eu quero comprar uma moradia. Eu não quero mais viver numa gaiola, encaixotado em cima, com gente por cima e abaixo e aos lados. Eu quero uma moradia, com um quintal giro, para ter... Como é que é, Tiago? Um galinheiro, não é? Um galinheiro e uma horta, que é para poder providenciar para ele e para a Lindsay, para os dois poderem ter aquilo que têm. É a médio prazo, é um propósito. Eu quero avançar mais nos meus estudos, eu quero criar uma empresa. Quais são os seus alvos? Qual é o seu alvo de vida? Qual é o seu alvo de vida? Se Jesus não voltar, todos nós um dia vamos partir. O dia que partirmos, como nós já sabemos, porque nós já experimentamos isso com outros, vai haver um culto, vamos celebrar ao Senhor, falar da vida daquela pessoa, e nessa ocasião vamos falar a respeito daquela pessoa. Falamos a respeito daquele que partiu. Nossa confiança de que está no Senhor, a certeza de que está no céu, de que serviu a Cristo. O que é que você gostaria que dissessem de si nesse dia? Aquilo que irão dizer de si nesse dia está a ser preparado agora. O discurso está a ser preparado agora. Nós estamos a dar material para esse discurso. E tem a ver com o alvo da nossa vida. Aquilo pelo qual nós somos conhecidos. Lembram de um funeral de um crente em Cristo, irmão nosso, que apesar de ser um irmão em Cristo e apesar de nós entendermos que estava salvo, o que as pessoas mais conseguiam referir-se era ao clube de futebol ao qual ele pertencia. Esse era o toque principal da vida dele, pelos vistos. Ele, se nós disséssemos isso a ele em vida, ele se calhar ia ficar revoltado. Imagina! Mas a verdade é que ele criou e construiu à volta de si algo que tornou-se aquilo. Aquilo era um grande foco, um grande alvo da sua vida. Muito bem. A palavra do Senhor, felizmente, não nos deixa no vazio, ela nos dá orientações claras. Abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Claro, Gênesis. Como os irmãos aprenderam ontem, na minha espiritualidade verde, eu aprecio imenso o livro de Gênesis. Os irmãos já me ouviram pregar em Gênesis durante mais de 2 anos e já me ouviram dizer muitas vezes que em Gênesis 1, 2 e 3 explica quase tudo. Agora já sabem porquê, não é? Tem a ver com a minha espiritualidade. Mas realmente, Gênesis dá-nos bases fundamentais. E nós vamos lá à origem, ao princípio. Porque o começo de uma história é sempre muito importante. Na introdução do livro Começos, que é o primeiro da série de comentários que nós temos produzido, está lá esta ideia. O começo de uma coisa é sempre importante. Quando vamos ao aniversário de uma organização, ou seja lá o que é que for, vemos as fotografias do começo. Começou assim. É importante saber como é que começou para saber qual é o propósito, porque o começo das coisas indica qual era o alvo original. Às vezes perdeu-se. Qual era o alvo original? Gênesis 1, 27 e 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra.
Este é chamado mandato cultural. Querer é compreender desde o princípio qual era o propósito que Deus tinha para a nossa vida. Então quero que os irmãos guardem estes 3 pontos, podemos dizer assim, 3 aspectos importantes que nós podemos encontrar aqui na descrição inicial sobre qual é o propósito para nós. Podemos dizer que inicialmente o propósito do Senhor para nós era refletir a sua glória, a sua personalidade, o seu caráter, refletir Deus diante da criação. Nós costumamos dizer que olhando para a criação nós podemos descobrir, aprender, entender coisas de Deus, certo? É claro que os sensoriais têm essa capacidade maior do que outros, porque estão muito voltados para aquilo que está à nossa volta. Mas mesmo que nós não sejamos sensoriais na nossa espiritualidade, nós olhamos para a natureza e Deus é grande. Deus é criativo. Deus gosta de diversidade. Deus é organizado. Olhamos para a criação e podemos tirar lições. É a revelação geral que está diante de toda a gente. E muitas pessoas, mesmo antes de receberem alguma revelação específica, só olhando para a natureza, concluíram: há um Deus, há alguém por trás disto tudo que eu preciso conhecer. Mas o ponto mais alto daquilo que Deus criou, em termos de revelar quem Ele era, somos nós. Aquilo que as pessoas deveriam saber ou conhecer de Deus, olhando para nós, é infinitamente mais do que ela consegue discernir sobre Deus, olhando uma noite estrelada, um campo bonito, uma paisagem junto ao mar. Porque nós não somos só a criação, mas somos criação à imagem e semelhança de Deus. Talvez você diga: bem, não tenho visto muita gente por aí que me ajuda a saber como é que Deus é. É pena, na Igreja de Jesus seria bom que você pudesse dizer o contrário. Não, eu tenho visto várias pessoas que têm me ajudado a perceber como Deus é. Irmãos, que idolatria no Antigo Testamento não é só adorar ídolos, é adorar Deus da forma errada. A principal idolatria do Reino do Norte, do Reino de Israel, que acontecia em Dan e em Betel, em 2 grandes santuários que foram construídos para concorrer com o santuário de Jerusalém. Porque Jeroboão não queria que o povo fosse até Jerusalém, porque se eles continuarem indo para Jerusalém, vou perder esta multidão. Então vamos construir templos alternativos. E o templo de Betel era muito visitado. E o que acontecia no culto de Betel? Adoração ao Deus de Israel, a Jeová. Mas que tipo de adoração? Fizeram um bezerro de ouro. Vamos adorar Jeová. E o Senhor dizia: idolatria. Está totalmente errado. Mas nós estamos adorando Jeová. Não, vocês estão adorando um bezerro. A vossa definição de Deus está completamente errada. Então atenção, meu irmão. Se você estiver adorando uma definição errada de Deus, a sua adoração é idólatra. Você está adorando um ídolo. Você não está adorando ao Senhor. Infelizmente, quando nós estamos cercados por teologias falsas e heresias à nossa volta, como por exemplo o Deus da teologia da prosperidade, não é o Deus da Bíblia. Quem está a adorar aquele Deus não está a adorar o Deus verdadeiro. Está a adorar um Deus que é uma máquina de venda rápida. Você põe a moedinha e sai o que você quer. Eu dei o meu dízimo, agora eu quero uma casa. Eu dei o meu dízimo, eu dei uma oferta grande, agora eu quero uma promoção. Eu coloquei lá a minha oferta, então agora eu quero um Mercedes de última geração. Esse Deus existe na cabeça deles, não é o Deus verdadeiro. Pode ser que o adorem, mas como acontece com todos os ídolos, mais cedo ou mais tarde, mostra que é furado. E assim que houver a primeira dificuldade, como assim? Eu tenho sido fiel na minha oferta e agora estou a passar por uma doença. Isso não é possível. O seu problema é falta de fé. E está resolvido o assunto. Qual é o Deus que você adora? Pedro, escrevendo na sua 2ª carta, dizia assim: antes crescei na graça e no conhecimento. Muito interessante, porque se os irmãos pensarem nas espiritualidades, Pedro não era propriamente verde. Não é? Pedro é um vermelhão, ele é o homem da ação, ele quer meter a mão na massa, ele está sempre se precipitando. E o Senhor tenta acalmá-lo. Calma, vai com calma, precisa conhecer. Mas no amadurecer da sua fé, Pedro entende a necessidade do conhecimento, que não era bem o forte dele. Mas ele tinha que crescer nesta área. Então ele escreve à igreja e diz: nós temos que crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós fazemos isso, a Ele é dada a glória, evidentemente.
Eu só posso perceber se eu estou a refletir Deus se eu entendo quem Ele é. Se eu não o conheço, eu não sei se eu estou a refleti-lo ou não. Então, este é outro aspecto que nós temos que pensar. O que é que estamos a fazer com a imagem que Deus nos deu dele mesmo? A imagem foi-nos dada, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Esta imagem foi deturpada pelo pecado, mas ela é recuperada em Jesus. Para se tornar cada vez melhor. Ilustração ou parábola que pode ser útil. Imagine que alguém fez uma estátua de alguém, uma estátua sua, perfeita. Aquela estátua foi feita por um Michelangelo da vida, que está espetacularmente bem feita. Mas alguém com muita raiva de si foi lá e encheu de lama. Sujou tudo, toda a estátua foi suja. Toda a estátua foi aquela lama em muita quantidade. Então, além de não se conseguir ver a imagem, ficou verde, castanho, feio, sujo, com bolor crescendo, etc. A pessoa olha e não consegue perceber qual é a imagem. Então alguém vai lá com uma mangueira e começa a lavar aquela estátua. E aos poucos vai caindo pedaços de lama e de terra aqui e ali, começam a aparecer reflexos da imagem. Mas é um processo, não é uma coisa que acontece instantaneamente. Vai precisar algum tempo, vai precisar demorar, de vez em quando vai ter que ir lá raspar, mesmo com uma, não é, com uma bucha, uma esponja, seja lá o que é que for, para ver se tira o resto. Esse é o processo de santificação. Durante a vida o Senhor vai com a mangueira dele, pacientemente, lá molhando, tirando a sujeira, para que o reflexo que ficou coberto pelo pecado comece a ser visto. E aos poucos vai se revelando, e aos poucos as pessoas vão podendo olhar e vão podendo conhecer. Palavra do Senhor, fomos feitos para refletir. Segundo lugar, nós fomos feitos para encher a terra. E quando o texto diz aqui encher a terra, nós normalmente só pensamos em ter filhos. Bem, pelo menos a nossa igreja está cumprindo este propósito de forma muito regular. Ainda bem, Deus é bom. Mas não é só isso, irmãos. Nós devíamos encher a terra não somente com os nossos filhos, e sim, tendo filhos nós o fazermos, e quem não tem, e quem não casa, e quem não pode ter filhos, continuamos tendo essa responsabilidade e esta possibilidade de encher a terra. Como? Olha, veja o que é que Paulo escrevia aos Coríntios no capítulo 2. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Como o nosso Deus é criativo. Eu dizia ontem aos irmãos que a palavra do Senhor diz que nós somos poesia de Deus. Agora diz que nós somos perfume de Deus. Uau! Nós somos coisas tão boas, não é? Caramba, eu espero que você saia com a sua autoestima no Senhor um bocadinho melhorada. Que somos valiosos, somos poesia de Deus, somos perfume de Cristo. Sabe aquela pessoa por quem a gente passa, eu costumo, quando chego do trabalho, por exemplo, até sair, até chegar em casa, já são 7h30, quase 8 horas, é às vezes a hora que a malta está a sair de casa para ir para algum sítio encontrar com alguém, ou vai namorar, ou vai sair, ou vai jantar com amigos, ou vai a uma festa, etc. e tal. Então eu percebo aqueles que estão a ir para uma festa, diferente dos que estão a chegar do trabalho, porque eu passo por eles e fica o perfume, não é? Alguns são um bocadinho exagerados. Menos, da próxima vez, menos. Vai intoxicar o rapaz, ou vai, a rapariga não vai nem conseguir respirar direito tanto perfume que tu puseste. Mas a gente passa e aquele perfume parece que enche o ar, não é? É uma coisa bonita, é uma coisa agradável. Aonde nós vamos, nós deixamos um perfume, um cheiro. Qual é o perfume que estamos a deixar? Qual é o perfume que estamos a deixar? Qual é o comentário que as pessoas falam depois que nós passamos? Menos. Isto é algo que vai acontecer onde nós estivermos. É algo que se nota no trabalho, claro, entre os colegas, entre os amigos. É algo que se nota no tipo de lazer que nós escolhemos. Nós estamos a espalhar alguma coisa. A ideia aqui do perfume é uma delas. Eu gosto de pensar no próprio perfume do Senhor Jesus. Aqui fala o perfume de Cristo no sentido de perfume mesmo. Eu não sei se o irmão já alguma vez pensou no cheiro de Cristo. Jesus, como ser humano, também cheirava. Tinha que ter um cheiro, ele era humano, ele exalava algum cheiro. Jesus cheirava a madeira cortada. Eu não sei se isso para si é uma coisa boa, para mim é extraordinariamente agradável, porque eu lembro quando eu era pequenino, na carpintaria do meu avô, e como eu gostava daquele cheirinho. E aquela casa era uma casa tão querida, uma casa em que eu era amado, em que eu era valorizado,
Então a imagem e a ideia ficou junta. Quando eu sinto cheiro de madeira, vem aquela sensação gostosa da casa da vovó, da casa do vovô. Que coisa boa! O meu mestre cheirava a madeira cortada, trabalho. Ele cheirava a esforço. Porque o trabalho foi uma coisa que Deus nos deu e deve ser uma bênção e nós devemos encará-la como tal. Mas também houve tempos na vida do meu mestre que ele cheirava a peixe. Se calhar a gente não gosta muito. Ele cheirava a peixe porque ele andava com pescadores. Ele usou um barco de pesca como púlpito para a sua pregação à multidão. Jesus cheirava a peixe para me lembrar que ele não veio para viver nas elites. Ele não veio para viver no palácio de Herodes ou na casa de César. Ele veio para viver entre o povo. Ele veio para servir as pessoas que precisavam. Ele não tinha problema de se identificar com elas até ao ponto de ficar a cheirar a peixe. Mas o meu mestre também cheirava a perfume. Perfume caríssimo. Chanel No. 5, frasco inteiro, derramado de uma única vez. Dá para imaginar? O cheiro dentro da casa deve ter durado dias. Aquele unguento era caríssimo, o valor dele era superior a um ano de trabalho. Já imaginou um perfume que custa um ano do seu trabalho? Ela gastou de uma vez só para ungir os pés do meu mestre. Qual é o cheiro que temos deixado? Aonde vamos? Qual é o perfume que fica? Refletir a Deus, encher a terra, deixar o perfume onde quer que nós passamos, é propósito claro de Deus para as nossas vidas. Reparem, irmãos, são coisas concretas que nós podemos avaliar e perceber se estão a acontecer. Sujeitai a terra e dominai-a, diz o texto bíblico. Como é que nós fazemos isto? Nós podemos dominar a terra e devemos dominar a terra e infelizmente muitas vezes somos dominados. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, ele dizia: não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma do mundo. O mundo vai-vos pressionar. Há um molde que o mundo tem. O mundo vai tentar colocar-vos dentro do molde e apertar até vocês ficarem iguaizinhos. Não cedam ao molde do mundo, mas renovai-vos para a transformação do vosso entendimento. Como é que tem sido, irmãos? Nós temos dominado ou sido dominados? Nós somos influenciadores ou nós somos influenciados? É interessante porque hoje nós vivemos na época da internet, onde passou a ser moda os influencers, não é? Os influenciadores. Eu não consigo perceber bem como é que essa coisa funciona, mas pronto, são pessoas que começam a fazer videozinhos e de repente têm milhares e milhares e milhares de pessoas a segui-los. E eu já vi um ou outro desses vídeos, foi mostrado por alguém, porque não sigo nenhum deles, e confesso minha completa estupidez e incapacidade de perceber como é que as pessoas acham que aquilo é tão significativo que têm que ficar ansiosos pelo último vídeo que foi passado pelo influencer. Eu tenho um influencer na minha vida que eu sigo. Sigo, é verdade, tenho que confessar aos irmãos. Ele não faz vídeos, mandou um livro escrito e tem muita coisa para ler lá. E olha, dá trabalho para conhecer tudo aquilo que ele já mandou. Mas nós estamos no mundo, irmãos, nós não podemos sair. O Senhor não quer que nós saiamos do mundo, Ele não pediu para nós ficarmos fora. Então nós temos que tomar uma decisão clara e convicta se estamos a ser dominados e pressionados ou se estamos nós a fazermos a diferença e a influenciarmos. Nós já cantamos aqui hoje: não iremos calar. Mas o que tem de crente que fala quando não deve e que fica quieto quando devia falar, uau! Fala quando não deve e estraga tudo, porque prejudica, porque cria problemas, cria dificuldades, acaba por trazer problemas na vida da igreja. E quando devia falar, encolhe. A desculpa que muitas vezes se usa: eu sou tímido. Essa timidez é do diabo. Há uma timidez que é própria do nosso temperamento, há outra que é do inimigo. No Senhor nós somos ousados. O Senhor não chamou apenas sanguíneos para fazer o seu trabalho. Ele não desafiou apenas coléricos para estarem à frente da sua igreja. Ele chama pessoas de todos os temperamentos, de todas as qualidades, de todas as capacidades. A diferença está na nossa disponibilidade. A diferença está na nossa capacidade de dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. E buscar esta presença e buscar esta orientação para que o Senhor realmente nos capacite e nos use. Nós podemos e devemos ter esta atenção para não nos tornarmos, como Paulo dizia, papagaios ao vento, influenciados por não é sopro de doutrina. Soprou daqui, foi para aqui. Soprou dali, foi para lá. Já conheceu aquelas pessoas que falam a última coisa que ouviram?
São pessoas que podem, às vezes a gente fica uau, hoje está tão bem. É só saber qual foi a última pessoa com quem ele falou. Se a última pessoa com quem ele esteve e com quem conversou for orientadinha, etc. e tal, naquele momento vai estar um espetáculo. No dia seguinte você diz, mas o que é que aconteceu com este indivíduo? De ontem para hoje? Falou com quem não devia. Veio totalmente alterado. É vento. É levado. Vai para cá, vai para lá. Bateu para o norte, vai. Bateu para o sul, vai. Tanto faz como tanto faz. Paulo dizia que nós tínhamos que ser firmes. Nós não vamos para onde sopra. Não é a última conversa que nos dirige. Não é o último vídeo que assistimos que nos influencia. Nós sabemos quem somos. E nós fomos criados pelo Senhor para dominar a terra. Vejam, irmãos, este é um mandato dado por Deus. O que é que acontece quando o homem é manchado pelo pecado? Ele continua refletindo, enchendo e dominando da forma errada. Estamos cercados por gente que reflete Deus deste mundo. Reflete o Deus deste mundo. Porque nós fomos feitos para refletir. Então, se não estamos a refletir o Deus verdadeiro, estamos a refletir o quê? E está cheio de gente a refletir aquilo que não devia. Refletir coisa feia, coisa ruim, coisa maligna. E às vezes com orgulho de o fazer. Tem muita gente enchendo a terra, irmãos. Enchendo a terra, porque nós fomos feitos para isto. Mas enchendo do quê? O perfume que eles exalam e que deixam por aí é um perfume de podridão. Tem muita gente dominando da pior maneira. Dominando através da violência, através da maldade, da crueldade, dominando da pior maneira possível. Nós fomos resgatados no Senhor Jesus para que a nossa vida seja diferente. Paulo, escrevendo aos Romanos, naquele capítulo que nós tanto amamos, ele também dizia, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O propósito é claro. O segredo não é segredo. A vontade de Deus não está escondida. Não é nós não precisamos de um mapa de pirata para tentar descobrir onde é que ela está. É só ler a palavra, ela está muito clara. O Senhor quer que vivamos a sua vontade. Ele não a escondeu de nós. Está aí claro. O Senhor predestinou, escolheu, predestinou, salvou para serem conformes ao seu Filho. Esse é o alvo. E Paulo dizia, olha, ainda não cheguei lá. Ainda não. Mas eu faço uma coisa. Eu esqueço do que passou. O que foi ruim, eu não vou ficar remoendo. A grande vitória, eu não vou ficar revivendo, porque foi a vitória de ontem, eu quero a vitória de hoje. Portanto, eu deixo para trás as coisas que ficaram. Caminho para o alvo. Está lá o alvo, é Jesus. Quero ser como Ele. Para mim, o viver é Cristo. Havia propósito, havia clareza, havia um entendimento de como é que isto ia ser. Agora imagino como é que seria o mundo cheio de crentes que têm esta convicção clara. Que fazem da sua vida uma vida coerente com aquilo que creem ou que dizem crer. Que têm este alvo claro de frutificar para o Senhor. Internamente, a ação do Espírito, externamente, brilhando, alcançando, edificando a igreja, alcançando o mundo. Com o propósito claro de ficar cada vez mais parecidos com Jesus, refletindo a glória de Deus, enchendo a terra do perfume de Cristo, dominando, não sendo dominados, sendo influência aonde chegam. Uau! Essa igreja é poderosa. Essa igreja é poderosa. Essa igreja é poderosa. É poderosa. Nós vamos conversar entre nós, trocar algumas ideias, e a pergunta é: que atos concretos posso usar para refletir Deus, encher e dominar, sendo como Jesus? Nós temos dado uma ênfase na prática, temos dado uma ênfase naquilo que é concreto, que é específico, que é direto, para não ficarmos na teoria apenas muito bonita, espiritual, que enleva o nosso coração, e assim que a gente sair do portão do acampamento, a gente esquece. Coisas concretas para praticar. Eu ontem dei aos irmãos coisa para pôr na agenda. Não sei se já começou a agendar ou não, mas se não começou, eu vou lhe dizer uma coisa, está em risco. Daqui a bocado a gente vai sair e está em risco. E o inimigo vai trabalhar de forma extraordinária assim que a gente sair daqui. Ele não se preocupa muito que a gente tenha vindo ao retiro. Ele não quer é que a gente ponha em prática aquilo que a gente ouviu e aprendeu aqui. Então ele deixa a gente vir ao retiro. Se ele conseguir, dentro do resto do dia de hoje, até amanhã, que a gente... aqui foi muito giro, mas aquilo é o acampamento. Voltamos à vida normal. E ele vai sair vencedor. Vai ser ele que ganhou. Bem, eu não quero que ele ganhe na minha vida. Eu
Imagino que o irmão também não quer que ele ganhe na sua vida. Então, por favor, não deixe para depois. Hoje, quando muito hoje, é hora de sentar e olhar e pensar, ok, vamos colocar aqui, vamos separar tempo, vamos colocar na agenda, vamos especificar para que as coisas possam realmente acontecer. Os irmãos já sabem quais são os seus grupos, os grupos estiveram reunidos ontem, podem ir para os mesmos locais e vão ter agora até às 11h10. Vamos ficar de pé, nós queremos cantar para terminar aquele cântico que os irmãos aprenderam, foi o cântico oficial. Agora vamos levá-lo para a igreja, esperamos que os irmãos tenham aprendido bem e quando cantarmos na igreja toda a gente possa ver que a gente realmente aprendeu, certo? Amém? Então vamos lá, Deus somente importa. Deus somente importa que o teu nome seja exaltado aqui. Deus, tu és o centro de todas as coisas. Deus somente importa que a glória seja dada a ti. Deus, tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, acima de tudo e todos. A ti nós vemos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé. Glorioso, justo e verdadeiro, a ti nós vimos render louvores, queremos honrar-te por aquilo que tu és, soberano Deus, autor da nossa fé. Bondoso, justo e verdadeiro, reinas para sempre. Deus somente importa que o teu nome seja exaltado aqui. Deus, tu és o centro de todas as coisas. Deus somente importa que a glória
Senhor, nós te adoramos, nós te honramos, porque só tu és digno de louvor. Te agradecemos pelo tempo que aqui pudemos desfrutar. Te agradecemos, Senhor, porque os teus servos separaram este tempo aqui e vieram. Te agradecemos pela disponibilidade de cada um de estar aqui presente. Te agradecemos pela maneira como nos envolvemos, como podemos criar novos laços, fortalecer as amizades e a irmandade em Cristo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo ensino. Senhor, em nome de Jesus, que aquilo que nós recebemos de ti de forma prática para as nossas vidas não seja perdido quando sairmos daqui, mas que saiamos daqui com este propósito de colocar realmente nas nossas vidas, de forma concreta, para experimentarmos esta diferença, de viver coerente com aquilo que é a nossa fé, vidas que frutificam com propósito. Louvado seja o teu nome. No nome de Jesus oramos. Amém.